Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 9 de junho do ano de 2020. Rogamos ao Senhor da vida que nos envolva, nos inspire, nos fortaleça, para que a nossa jornada seja cada vez mais qualificada sobre o ponto de vista da nossa interação com o pensamento crístico, que fomenta, que estimula o nosso trabalho interior, aperfeiçoando, construindo, interagindo com o semelhante, com a natureza, com os espíritos. Que Jesus possa estar nesta manhã, não só nos nossos corações, mas também nos lares que estamos representando de alguma sorte. Que o Espiritismo seja uma chave para nos ajudar então. O tema do nosso encontro: cura das enfermidades. Nós vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 3, intitulado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Allan Kardec abre este capítulo com aquela frase de Jesus, uma das mais especiais no que remonta ao consolo, à esperança, à vida futura. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver também vós aí estejais. João 14, 1-3. Pois bem, meus queridos amigos, amigas, nós vamos abrir agora o item 6, destinação da terra. Causas das misérias humanas. Vamos fazer a leitura portanto, dos itens 6 e 7, na sequência. Texto assinado pelo nosso codificador querido, Allan Kardec. Muitos se admiram de que a terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras. Isso causa dúvida, perplexidade. Tantas misérias, enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana, bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora,
que é a população da Terra em face da população total destes mundos? Muito menos que a de uma aldeia, em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêem-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinhos e enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. E ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á por que as aflições sobrelevam aos gozos. Porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim, como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram, e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Eis o motivo que foi definido o tema da manhã: cura das enfermidades. Pode ter causado perplexidade, porque o tópico está a destinação da terra. Não estamos mudando a ordem dos valores, e muito menos adulterando o pensamento legítimo de um abalizado espírito, como Kardec. Mas o fizemos com um objetivo pedagógico, que nos dias atuais eu poderia usar a palavra provocativo. Na verdade, para estimular um parto de ideias e de sentimentos. É extraordinário poder estar numa manhã que abre para nós um painel de trabalho, de estudo e de convivência, com uma notícia que chega de uma forma muito carinhosa, cuidadosa, respeitosa e fraterna, trazida pelos benfeitores da vida maior que nos congregaram. A definir aqui alguns pontos. O texto é tão claro, mas eu vou exaltar aqui algumas possibilidades de debate interior, porque o nosso tempo é tão curto e o nosso encontro é para que a gente possa fortalecer laços
e também trabalhar as mazelas íntimas, oferecendo carinho àqueles que estão à nossa volta. Mas alguns pontos são extremamente importantes. O consolo de Jesus fala por si, mas apresenta ainda o Espiritismo uma teoria, até então, apenas representando anseios ou expressões saudosas. Imaginemos você olhando para as estrelas e tendo um sentimento inexplicável, uma dor que te remonta a algo desconhecido. Estamos tentando falar das notícias, das experiências que estão gravadas no íntimo de cada um, pois nós somos viajores do universo. Ao olhar para o cosmos, abre-se infinitas possibilidades e emoções. Eu escolhi a palavra saudade porque geralmente quando almas sensíveis ou sensibilidades em função de uma circunstância, favorecida pelo tempo que antigamente era mais comum, que dava condições para que você pudesse sentar num banco de uma praça ou no cume de uma montanha para observar os céus. Qual de nós não vivemos algo parecido? Os egípcios catalogaram isso de várias maneiras. Construíram naves a simbolizar a jornada que o viajor empreende no cosmos. E é tão especial lembrar dessas tradições porque eles construíram pirâmides que têm tantos símbolos que a gente pode traduzir para o momento histórico atual. A casa mental, os departamentos, a pirâmide a definir a evolução, o número, os seus ângulos que proporcionam na sua configuração a forma de um triângulo, a definir as tríades da evolução como Deus, Espírito, Matéria, por exemplo. A reencarnação, por isso a pirâmide apoiada no solo, com a base toda estruturada num quadrado que representa os nossos corpos, a desenvoltura íntima de sentimentos, de desejos, de sensações, emoções e etc. Deus impõe a reencarnação para progredir. Mas a mediunidade nos conecta com faixas que o mundo material dos homens não compreendem. Então, as civilizações antigas configuraram essa jornada de alguma sorte. E hoje, com o advento do Espiritismo, tudo fica tão simples e claro. Mas também, no seu segundo movimento, o texto fala para a gente, no que remonta ao anseio de compreender uma lei desconhecida, uma lei que fala sobre intercâmbio entre os mundos, porque existe uma escala nos orbes, nas moradas, por isso há muitas moradas. Na casa do Pai, moradas externas, moradas internas, o cosmos, os sistemas, os planetas, a nossa Terra, planeta que estamos inseridos, pisando, sentindo e agradecendo todos os dias, como também as moradas íntimas, céu e inferno, estado de alma, sem alongar. E a Terra participa de um todo. Nós aqui no Evangelho estamos sendo chamados para observar que nós participamos de uma humanidade, que é um todo. E agora a gente vai tendo notícia que essa humanidade ela não se resume apenas na Terra. Aí começa a traduzir o pensamento sobre aquela saudade de outros mundos,
ou o anseio de retornar. E para isso desenvolvemos a ciência do conhecimento, tecnologia, energia. Aí desenvolvemos naves, telescópios. Discutimos energia para, quem sabe, um dia falar de teletransporte. Mas, na verdade, tudo isso representa uma verdade que está dentro de cada um. Muitos procuram estudar essa matéria, os ufólogos, que ficam lutando para provar a interação dos alienígenas conosco. E os homens de ciência traduzem essa reflexão de uma forma a não desconsiderar o anseio. Porque é fato, fotografias, filmagens. Mas o que os cientistas discutem é o objetivo dessas visitas. E nós aqui, como que crianças brincando num parque tentando entender o fenômeno. E há aqueles que já apresentam até uma realidade interativa, que entra para o campo do sobrenatural, do maravilhoso, do fantástico. Mas, sob o ponto de vista moral, não nos oferece absolutamente nada. Porque derroga princípios da evolução pautados em leis naturais como o da reencarnação. Então, se o mundo espiritual que coordena permitisse determinadas atuações de fora, eles estariam como que quase que rasgando o processo pedagógico da nossa evolução, do crescimento que se dá a cada momento, através das descobertas, das decepções, das alegrias, dos erros, enfim, da experiência. Com isso, nos sentimos felizes, embora um tanto insatisfeitos por querer saber mais, mas felizes porque nós precisamos de sentir a presença, o apoio dos Espíritos conosco para que a gente possa cumprir a nossa tarefa na Terra. E sob o ponto de vista planetário, os Espíritos inspiram Kardec, e Kardec com autoridade escreve que o nosso mundo é um mundo escola, mas também um hospital e uma prisão. Então são três denominações para que a gente estude isso. Então, como pensar numa escola onde há uma relação tão especial entre diretores, organizadores dos planos pedagógicos, os professores que executam no sentido de facilitar para que o aprendiz adquira o conhecimento? Então, existe aqui funções definidas e possibilidades de atuação. E aí eu citei apenas as 3 posições aqui mais clássicas para definir que existe um escalonamento, atribuições, cada um segundo sua obra. Mas se eu for para a sala, para a classe, nós vamos entender ainda que numa sala de aula nós temos aquele grupo que está mais próximo do que o professor quer oferecer. Existe aquele grupo intermediário que está ali lutando, mas chega lá. Mas existe um percentual que tem mais dificuldades. Alguns são rebeldes, outros indiferentes, e aqueles que estão ainda em faixas de plena infantilidade. Então, didaticamente, a gente constrói o pensamento com muita leveza. Então, o professor, e aqui nós temos no canal Gênesis, no Evangelho do Coração, alguns que são especialistas, que têm mais autoridade para falar, há de concordar que o desafio do professor também é reconhecer que ele está aprendendo e que ele é um facilitador. E se a gente bater na porta lá da área pedagógica,
Eles podem ser muito bons arquitetos, mas não necessariamente são bons ministradores da lição. É óbvio que lá tem alguns que já passaram pela experiência e são mais abalizados. O diretor, sob o ponto de vista humano, teoricamente, desde que ele não tenha sido escolhido como um privilégio político, mas ele, naturalmente, deveria trazer uma bagagem de ter dado aulas lá nos primeiros movimentos do seu aprendizado, vencendo etapas até chegar no posto máximo, aonde ele tem condição de avaliar um pouco da realidade do aluno e da realidade de ter que se esforçar para passar a lição. Quando a gente vai falar do hospital, a história é a mesma. Mas vamos nos deter às alas de sofrimento. Temos enfermos de todos os tipos, para todas as doenças. Ou seja, doenças diversas. Mas pacientes que respondem às doenças de maneiras mais diversas. Você pode ter 10 pacientes com câncer, 10 reagirão à doença de uma forma diferente. E por aí vai. Tem aqueles que estão apenas com necessidade de um atendimento mais rápido, outros com terapia intensivas. Há aqueles que precisam de ficar entubados, internados num CTI. Pensaram naqueles que ficam 10 anos em processo vegetativo? E a prisão? E o sistema carcerário que é o planeta? Espíritos rebeldes, indolentes, espíritos vinculados às forças trevosas, satânicas, bestiais. São forças que nós podemos ou não sintonizar com elas. Então, observemos, meus queridos amigos, a beleza que é o Evangelho, à luz do Espiritismo. Nós estamos tendo oportunidades. E se vocês me permitem, pela grande maioria dos espíritos aqui reencarnados, podemos dizer que nós estamos matriculados nos 3 departamentos. Em determinados momentos estamos frequentando a escola. Em outros, temos que passar pelo hospital. E no fundo, ainda vivemos no cárcere. E poderíamos dizer, graças a Deus. Porque quem está preso significa que foi descoberto em seu crime, no seu delito. Então nós estamos aqui por misericórdia. Nós não estamos aqui para pagar conta, como eu costumo repetir. Mas nós estamos aqui para vencer as forças que nos atraem às nossas escolhas e ações no passado. O sentimento que temos, vez por outra, é que nós damos um passo na direção do Cristo. E muitas vezes nos percebemos dando 1000 passos na direção satânica. Aquele sentimento de que não caminhamos. Isto é um desvio de interpretação. Há um déficit cognitivo. Porque, na verdade, quando nós damos um passo na direção do Cristo, quando nós colocamos amor no coração, nós vamos dar sim 1000 passos na direção das trevas para trabalhar com elas, para fazer luz aonde existe necessidade, que é o nosso íntimo. Então eu tenho que fazer luz na minha ignorância, eu tenho que buscar o conhecimento. Isso é espetacular. Ter essa consciência, naturalmente vai apertar um botão e dizer assim, você vai ficar sentado até quando? Eu não quero. Eu quero ir adiante. Porque
a parte filosófica do aprendiz ela vai brotando. E aí eu digo assim, que escola maravilhosa. E na escola, o aluno que ama o estudo, ele busca ressonância com os professores e não atacá-los ou criticá-los. Ele quer entender e, quem sabe, até aprender com estes. O aluno olha para o lado e não vai competir com um outro aluno, porque ele não está ali para esse nível de investimento. Ele vai ficar feliz quando alguém der um passo adiante. Ele vai se sentir fortalecido quando alguém estender a mão para que os dois deem um passo à frente. Mas ele também se sensibiliza quando vê alguém que lá atrás não está conseguindo, está tendo dificuldade naquela matéria X. O discípulo do Cristo fecha os olhos para o cárcere? De jeito nenhum. Ele vai lá. Como Chico Xavier tantas vezes fora visitar os amigos que, como Chico dizia, são como nós, apenas foram descobertos nos seus delitos. Porque qual de nós podemos dizer que não temos o que nos envergonhar? Qual de nós que não cometemos delitos, dos menores que sejam? Portanto, amigos, a Terra é uma escola. É a escola das almas. Por isso, certa feita, conforme a tradição do mundo espiritual, Jesus, junto com os seus queridos discípulos, vai falar sobre a beleza desse projeto. Ele investe nessa causa. E ele nos conclama a refletir que a construção de um mundo novo, porque nós já identificamos que a Terra precisa do impulso moralizador, não pode ser diferente do que começar pela família. Porque a família é o templo do nosso coração. E aí, recebemos de um poeta, escritor, um acadêmico na terra, mas um aprendiz no além, Néio Lúcio, no livro Jesus no Lar, traz Jesus implantando o culto cristão no lar, na casa de quem? Na sua casa, agora. E ele passa a nos chamar de Simão Pedro. Porque sobre ti eu vou fundar a minha comunidade. Cada um que está aqui nesse grupo. E o interessante porque quando ele o faz, povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar. Quando o Senhor instalado provisoriamente, porque ele não instala em definitivo, em casa de Simão Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva, com Jesus tudo é produção para o bem, para a justiça, para o belo. Falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante. Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ele não responde. Os pescadores escolhem peixes melhores. Ele se vê dentro. Ele se sente responsável. Ele assume a sua posição de pescador. Porque ninguém compra os resíduos da pesca.
Jesus sorriu e perguntou de novo: e o oleiro? Que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila, sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, Rosângela, Marisa, Alice, Soni, Flor, Denise, Marco Aurélio, Dirceu, Rui, Emerson, Dora, Regina, Arnaldo, Maísa, Cláudia, Marco, Ivone, Alessandra, Márcia, Maria, Helena, Fernanda, Glau, Silvia, Bárbara. Acendamos aqui. Em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais.
Simão Pedro e todos que estão no Gênesis no lar, nesse evangelho da manhã, fitamos no Mestre os olhos humildes e lúcidos. E como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido. E eu não tenho dúvida, com muita sensibilidade, com emoção, com embargo. Mestre, seja feito como desejas. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Senhor Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade. Ajuda-nos a compreender os teus desígnios. Se podemos contribuir para que a terra se renove, que a nossa vontade seja propulsora a partir dos teus desígnios. Ajuda-nos na tarefa com o lar, sendo pacientes, compreensivos, amorosos, presentes, compreensivos e, quando necessário, perdoando, não só 70 vezes 7, mas quantas forem necessárias. Em meio à travessia difícil, sê, Rabi, o nosso cajado. Sê a luz do nosso entendimento. E nos ofereça sempre o campo para a semeadura, para quem sabe, cuidando das tuas ovelhas, que possam estar sobre nossas responsabilidades. Que aprendamos a oferecer luz no caminho, a luz da paz, a luz da concórdia, a luz da convivência elevada, Senhor. Que os amigos espirituais nos envolvam ainda mais, não permitindo que as nossas imperfeições sejam barreiras, impedimentos, dificuldades para aqueles que nos observam atentamente. Sejamos, Senhor, grãos de areia, mas capazes de refletir a tua luz. Meigo Jesus, Mestre de nossas vidas, que esta mensagem possa chegar para os nossos irmãos envolvidas com a tua sacrossanta misericórdia e paz. Sê conosco, hoje e sempre, e que sejamos contigo, mesmo vacilantes, temerosos em alguns instantes, mas que sejamos contigo, fortalecidos pelo trabalho, que a santa doutrina espírita
seja por nós dignificada em cada pensamento, em cada sentimento, em cada tarefa que venhamos a exercer. Senhor, abençoe a humanidade. Que as nossas súplicas envolvam os espíritos sofredores que lutam pelo soerguimento como nós outros, para que a felicidade reine para todos e sem condições, pois tu prometestes um só rebanho e nós te reverenciamos como o único, incomparável pastor. Sê conosco sempre. Ave Cristo. Nos despedimos os amigos espirituais. Tenham todos um dia de muita paz.